Olá, você que nos assiste pela TV Alesp, a partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Coronel Telhada, do PP. Presente o número regimental de assinaturas de senhores e senhoras deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido o nobre deputado Carlos Gianazzi para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos aqui uma indicação de Vossa Excelência, uma indicação do nobre deputado Coronel Telhada. Está lida a resenha do expediente. Muito obrigado, senhor deputado. Antes de entrarmos no pequeno expediente, quero dar ciência à casa de um ofício no seguinte teor. Senhoras deputadas e senhores deputados, essa presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Dr. Itamar, convoca Vossas Excelências, no termo do artigo 18, inciso letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 22 de fevereiro de 2019, às 20 horas, com a finalidade de homenagear os senhores professor doutor Luiz Augusto Carneiro d'Albuquerque e doutor Jorge Marcelo Padilla Mancero, como outorga do colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo. Está lido o ofício. Pequeno expediente, convido para fazer uso da palavra. Nós temos aqui 11 inscritos, mas eu chamarei somente os deputados que se encontram no plenário. Portanto, o deputado Carlos Gianazzi, Vossa Excelência, tem os 5 minutos regimentais. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, que nos assiste agora pela TV Alesp, na capital, no interior paulista, na Baixada Santista, na Grande São Paulo, aqui na capital também. Deputado Coronel Telhada, eu estou acompanhando aqui a luta dos servidores municipais contra o confisco salarial do projeto do ex-prefeito Dória, Sampaprev, o projeto Sampaprev, que infelizmente foi aprovado na calada da noite, no final do ano passado, penalizando milhares de servidores com um confisco salarial de 3% em todos os salários e olerites. Um verdadeiro absurdo. E hoje nós temos uma luta para a revogação do projeto da Sampaprev. E nós tivemos uma manifestação na semana passada com 80 mil servidores da educação, da saúde, da assistência social, da cultura, de vários segmentos do funcionalismo. Há uma greve geral hoje na cidade de São Paulo que a mídia não está noticiando, porque trata-se, né, de uma reforma previdenciária. E nós sabemos aqui que a mídia, a imprensa corporativista, essa imprensa empresarial defende a reforma da Previdência contra os trabalhadores. E por isso que a imprensa não deu uma linha sequer sobre essa grande manifestação e esse movimento. Mas o que mais me preocupa, senhor presidente, é que houve uma grande repressão da Polícia Militar que reprimiu desnecessariamente professoras. Várias pessoas foram atacadas e até, eu diria que espancadas. Nós temos aqui as cenas que eu já mostrei na semana passada, eu gostaria de mostrar aqui no telão da Alesp, para que os deputados possam ter acesso ao que aconteceu, e o telespectador também. Olha só, professoras apanhando da Polícia Militar porque estavam se manifestando pacificamente contra o confisco salarial. Várias pessoas foram agredidas, machucadas e até mesmo, eu diria que espancadas. Nós temos aqui as cenas, tem várias cenas, tem vídeos, né, mostrando claramente, ilustrando o que eu estou colocando aqui. Inclusive, hoje nós estamos recebendo aqui 2 colegas da Rede Municipal de Ensino, a professora Priscila e o professor Cristiano, que também foram agredidos dentro dessa manifestação pacífica. Aqui as cenas mostrando a repressão, né, a truculência de alguns policiais contra
principalmente as professoras. Um absurdo, senhor presidente, um absurdo que isso aconteça novamente, porque no ano passado nós tivemos um episódio semelhante dentro da Câmara Municipal, onde professoras também foram espancadas pela tropa de choque da Guarda Civil Metropolitana. Várias pessoas saíram machucadas, inclusive uma delas, a professora Luciana Xavier, que ficou muito machucada, também teve o nariz quebrado, inclusive. E agora, de novo, essa cena se repete aqui na cidade de São Paulo. Nós estamos tomando todas as providências, acionando a Corregedoria da Polícia Militar, o Ministério Público para que haja uma rigorosa apuração do que aconteceu, porque não é possível que numa manifestação pacífica como essa, professoras sejam espancadas, né, que a prefeitura utilize o aparato repressivo do Estado contra trabalhadoras que estavam ali fazendo uma luta contra a reforma da Previdência, contra o confisco salarial. Senhor presidente, isso é muito sério, porque isso é um atentado ao Estado democrático de direito. Nós queremos providências imediatas, até porque os servidores da segurança pública também são penalizados pelos baixíssimos salários, pelo arroxo salarial. Então é inconcebível que um servidor da Polícia Militar agrida uma professora. Aliás, várias professoras, eu digo, foram agredidas. Tem aqui os vídeos mostrando claramente um verdadeiro escândalo. Então, não é a primeira vez que isso acontece. Sempre que tem manifestação do magistério, tem repressão brutal contra uma categoria fundamental, senhor presidente. Então, nós queremos uma apuração rigorosa em relação ao espancamento das professoras e professores também, porque aqui nós temos 2 colegas nossos, tanto a professora Priscila como o professor Cristiano, que foram também agredidos covardemente pela força de repressão. Então, eu queria fazer esse registro aqui, senhor presidente, porque é grave o que vem acontecendo aqui, essa criminalização dos movimentos sociais. Existe uma criminalização e uma repressão muito forte em cima de quem se manifesta defendendo os direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, porque nós estamos vendo uma onda de retrocessos, né? E um dos retrocessos hoje do Brasil é, sem dúvida, a reforma da Previdência e o Sampaprev, e esse anúncio agora preocupante do governador Dória, que fará também reforma da Previdência aqui no Estado, fazendo confisco salarial, como fez na Prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Por gentileza, solicito que Vossa Excelência assuma a presidência dos trabalhos. Dando sequência à lista de oradores inscritos, agora com a palavra o nobre deputado Coronel Telhada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu quero, iniciando nossos trabalhos, primeiro cumprimentar a todos os presentes, o deputado Lossaco aqui presente, o deputado Gianazzi, a todos os assessores, funcionários. Quero cumprimentar em nome do cabo Robson, a nossa assessoria policial militar, também a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje nós temos aqui um recado de imediato, uma mensagem que trata da morte do Boechat, que era repórter lá da Bandeirantes, e houve um acidente na Marginal, o helicóptero caiu, até bateu num caminhão que passava, infelizmente 2 vítimas fatais, eu não tenho o nome do piloto, não sei se o Davi já tem o nome do piloto, mas uma das vítimas é o Ricardo Boechat. Então a gente sente, como cidadão, a morte de qualquer cidadão e não menos traumático, uma morte tão violenta assim, da pessoa morrer numa queda de helicóptero e carbonizado. Então nós transmitimos os sentimentos à família dos 2 falecidos e vamos orar para que Deus console essas famílias. Falando de segurança pública, hoje nós tivemos no Palácio do Governo um evento chamado Policial Nota 10, onde foram homenageados vários policiais que se destacaram em ocorrência no mês de janeiro e também os policiais militares que foram para Brumadinho, policiais militares da Polícia Florestal, da Polícia Ambiental, homens e mulheres do Corpo de Bombeiros, do nosso helicóptero. Parabéns a todos que foram homenageados, que é muito bom ser homenageado.
apesar que nós precisamos aqui lembrar sempre que a melhor homenagem é um salário digno. Mas obrigado pela homenagem, senhor governador. E conforme foi dito até no discurso do senhor secretário de Segurança Pública, general Campos, que o governador já está atento ao problema salarial e logo haverá uma resposta nesse sentido. Já que nós estamos no assunto de governo, eu queria falar sobre uma notícia que hoje sai na Folha de São Paulo. Dória prepara ajustes para evitar apagão de caixa em ano eleitoral. E um desses ajustes aqui, deputado Gianazzi, fala justamente sobre a Previdência. Eu acho interessante o seguinte, em 2011 já houve um ajuste na Previdência no estado de São Paulo, onde inclusive nós passamos a pagar 14%, enquanto que outras profissões pagam bem menos de Previdência. Não bastasse isso, nós na Polícia Militar principalmente, nós pagamos a vida toda a Previdência, quando aposentamos continuamos pagando a Previdência. E agora eles ouviram até um papo que estão querendo aumentar o valor da Previdência, ou seja, já houve o reajuste da Previdência em São Paulo. O que mais querem fazer? Se cada 7 anos o pessoal achar que tem que fazer um reajuste, como é que fica a nossa situação de estabilidade do funcionalismo público? Um absurdo, e tenho a certeza que nós não vamos aceitar isso aqui nessa casa, que se mexa novamente na previdência dos funcionários, nem haja um aumento na contribuição previdenciária do funcionário público no estado de São Paulo. Nós temos, ao contrário, de valorizar o nosso funcionário, que está totalmente desvalorizado. É uma situação muito difícil, que a saúde, a educação, a segurança passa no estado de São Paulo. Todo mundo valoriza, fala muito bem do estado de São Paulo, elogia, mas quando nós falamos em salário, é um dos piores salários do Brasil. Então, é vergonhosa uma situação dessa. Esperamos que, sinceramente, que o governador Dória coloque a mão na consciência e veja que, além dos salários irrisórios que os funcionários recebem, esse papo de Previdência é uma coisa que já passou em 2011, que nós entendemos, já foi feita a nossa reforma da Previdência, tudo bem, deputado Zico? E não é necessário que se faça uma nova reforma por aqui. Nós tivemos também a infelicidade de falar a morte de mais um policial hoje, um policial militar do Pará, Sandro Ataíde, que faleceu em virtude de ferimentos. Pode mostrar a foto dele, Júnior, por favor? Jovem policial militar que foi morto, vítima de uma ocorrência lá em Macapá. Perdão, foi em Macapá a ocorrência. E nessa ocorrência, ele foi morto com um tiro no tórax e no braço direito. O cabo da Polícia Militar, Sandro de Jesus Ataíde Lima Júnior, 33 anos, morreu na manhã de hoje, dessa segunda-feira, ao ser baleado por uma pessoa não identificada. Ele estava na Polícia Militar há 9 anos e, infelizmente, morreu porque era policial militar e os indivíduos queriam a arma dele. Mais uma fatalidade. Só para encerrar, deputado Carlos Gianazzi, talvez o senhor tenha interesse nessa notícia também, que o senhor é um dos deputados constantes nessa casa. O senhor, eu, Alessi, mais um ou outro deputado dos 94, nós que normalmente estamos todos os dias aqui. E há uma nota no Estadão, não sei se o senhor viu, falando justamente dessa situação, dizendo que os deputados ganham sem participar de sessões. Então, aqui ele cita o que houve na última sexta-feira, cita o nome dos 5 deputados que estiveram presentes aqui, e é uma situação difícil, porque perdura essa situação. Hoje, por exemplo, eu sei que a Câmara não pode mostrar, porque tem que fazer de conta que a casa está cheia. Está aqui eu, o deputado Gianazzi e o deputado Lossaco. De 94 deputados, nós estamos em 3 deputados. Nós entendemos, né, Gianazzi, que o pessoal do interior tem suas atividades. Nós entendemos que o pessoal do interior tem a sua base eleitoral, Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos. A gente entende que esses deputados têm que estar na sua base. Mas nós precisamos fazer uma reforma aqui no nosso regimento interno para que não perdure, me perdoem o termo, essa pouca vergonha de nós estarmos aqui gastando dinheiro público com iluminação, com televisão, com funcionário, com telefone. Nós temos que acertar de ficarmos terça, quarta e quinta, como em todas as casas legislativas no Brasil. E na segunda e na sexta-feira, sábado e domingo, tudo bem, os deputados trabalharem nos seus nichos eleitorais. Eu acho que tem que ser assim. Mas nós não podemos continuar com essa situação de sexta e segunda-feira, essa mentira para a população que os deputados vêm
e prosseguem nas suas missões, e ficamos aqui 2, 3 deputados, e isso já perdura nos 4 anos que nós estamos encerrando do meu mandato. Tenho certeza que o deputado Gianazzi há mais de um mandato, já é o 3º mandato que se assume agora? 3º? 4º mandato. Tenho certeza que nesses outros 3 mandatos deve ter sido dessa maneira também. Então, aqui vai um apelo ao nosso presidente, Cauê Macris. Eu tenho um projeto de resolução em andamento para que a gente coloque esse projeto de resolução em votação, porque nós não podemos permanecer assim. 3 deputados numa casa que tem 94 deputados. Senhor presidente, muito obrigado. Eu gostaria de chamar Vossa Excelência para continuar presidindo esta sessão. Convido novamente o deputado Gianazzi para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, eu gostaria de, primeiro, me associar ao que disse Vossa Excelência sobre o anúncio feito pelo secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, que foi o ministro da Fazenda do governo criminoso do Michel Temer. Agora ele é o secretário da Fazenda, está louco, desesperado, para fazer uma reforma da Previdência Estadual, para fazer confisco salarial. E Vossa Excelência tem razão, esse projeto encontrará muita resistência aqui dentro da Assembleia Legislativa, porque nós vamos obstruir esse projeto. Um absurdo fazer reforma da Previdência contra os nossos servidores, que já estão há muitos anos com os salários arrochados e defasados. Nós não vamos aceitar confisco salarial aqui para os servidores do Estado. E saiu a matéria hoje, também li, senhor presidente, a matéria da Folha de São Paulo, falando do ajuste fiscal, que o Dória vai fazer ajuste fiscal. É a única coisa que o PSDB sabe fazer, é ajuste fiscal, é privatização, é terceirização, é PPP, só sabe fazer isso. E atacar os servidores públicos. É sempre o mesmo discurso. Privatização, terceirização, concessões, entregando equipamentos públicos para as empresas privadas ou para as organizações sociais de caráter privado. Essa é a grande filosofia do PSDB, entregar o patrimônio público, dilapidar o patrimônio público, entregando as nossas estatais, as nossas empresas e, sobretudo, equipamentos públicos importantes e estratégicos para a população, que são entregues, assim, a preço de banana para os empresários, para as empresas. É só pegar o caso das nossas rodovias, dos pedágios. O Estado de São Paulo tem o pedágio mais caro do Brasil, o pedágio mais caro da América Latina. Hoje, as nossas rodovias estão todas pedagiadas, então faz parte. E ele anunciou que vai continuar fazendo, intensificando esse processo de privatizações e de ajuste fiscal. O que significa o ajuste fiscal? Significa penalizar a população, significa, senhor presidente, continuar arrochando os salários dos servidores. Esse é o ajuste fiscal do Meirelles, do Dória, que é a continuação das políticas regressivas do PSDB aqui em São Paulo, desde Covas, depois com Alckmin, com Serra, voltou o Alckmin, sempre na mesma toada. Só privatizações, terceirizações, só isso, senhor presidente, que o PSDB sabe fazer no Estado de São Paulo. E arroxo nos servidores, destruição das carreiras dos servidores públicos do nosso Estado. E nós vamos reagir a isso, porque é um absurdo que o primeiro projeto de lei que o Dória apresentou na Assembleia Legislativa, agora, quando assumiu, foi o PL número 1 de 2019, que trata exatamente de um processo que ele chama que cria o programa de desestatização do Estado de São Paulo, que nada mais é do que a entrega do patrimônio público. Ele pretende fazer um processo de privatização, um processo generalizado de entrega do patrimônio público, inclusive com isenções fiscais também. Eu citei na semana passada que a matéria do Valor Econômico, dizendo o seguinte: com ICMS menor, Gol pode economizar até 100 milhões, dizendo desse anúncio que o Dória fez de que iria reduzir a alíquota do
preço do querosene de 25% para 12% para as empresas aéreas. Ou seja, ele vai ajudar no lucro das empresas aéreas. Só a Gol vai ter uma economia de 100 milhões. E depois o Meirelles, o secretário da Fazenda, disse que não haveria problema com isso, porque ele iria compensar essa perda de arrecadação aumentando outros impostos. Ou seja, a população vai pagar aqui o lucro da Gol e das outras empresas aéreas aqui em São Paulo. É a famosa política de desoneração fiscal, que transfere recursos públicos para as empresas, para os frigoríficos, mineradoras têm isenção fiscal, as grandes avícolas, os frigoríficos, a Ambev tem isenção fiscal no estado de São Paulo. Essas grandes empresas têm isenções e são devedoras ainda do fisco estadual. Sobre isso, não vi nenhum pronunciamento do Dória falando que vai combater a sonegação das empresas, que vai ter um programa para cobrar a dívida ativa do Estado, nenhuma palavra sobre isso, porque ele não vai atacar e incomodar os seus amigos empresários. Então, ele ataca os mais fracos, ataca a população, privatizando, vendendo a preço de banana, praticamente o patrimônio público, fazendo essas concessões todas e atacando as carreiras dos servidores, senhor presidente. Então, só quero dizer o seguinte: haverá luta e resistência aqui na Assembleia Legislativa contra a aprovação de todos esses projetos que eu citei. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Gianazzi. Eu quero fazer também ciência à casa, que o vereador Celso Gianazzi está aí? Por favor, se levante, por gentileza. O vereador Celso Gianazzi está nos visitando hoje, é irmão do deputado Carlos Gianazzi, está assumindo agora o mandato na Câmara Municipal de São Paulo. Sucesso, Celso. Espero que você seja tão aguerrido quanto o seu irmão, viu? O seu irmão dá trabalho para nós aqui. Sucesso na missão lá. Obrigado. Sucesso. Prosseguindo, deputado, boa sorte. Deputado Bruno Caetano, Vossa Excelência tem os 5 minutos regimentais. Obrigado, presidente Telhada, meu colega aqui, Evandro, funcionários da Assembleia, amigos, amigas, você que nos assiste pela TV Assembleia. Queria falar um pouquinho hoje sobre a questão de tributos no Brasil. A gente sabe que a carga tributária no Brasil é tida como bastante alta, e é mesmo, né? Hoje alcançamos a marca aí de 36% do PIB em termos de tributação. É uma carga bastante alta, mas comparável à de países desenvolvidos. Quando você olha a média dos países desenvolvidos, a carga tributária chega nesse patamar. Não quer dizer que aqui a gente pague pouco imposto, mas o que eu quero dizer aqui hoje, senhor presidente, é que a nossa carga tributária, além de alta, né, estamos no patamar aí dos países mais ricos em termos de pagamento de tributos, e não somos um país evidentemente rico, somos um país desigual. A carga tributária ainda é muito mal distribuída. Então, vou tomar a liberdade aqui, para não correr o risco de errar nos números, trazer aqui uma pesquisa que foi realizada que mostra a estrutura da carga tributária brasileira comparada com a de outros países. Então, quando a gente olha aqui a estrutura tributária de países desenvolvidos, o Brasil tributa, em média, muito mais as pessoas jurídicas, as empresas, do que os países ricos. Vejam só. Enquanto o Brasil tributa cerca de 3,4% do PIB às pessoas jurídicas, a média dos países desenvolvidos é de 2,80%. Mais ainda, a carga tributária sobre o consumo no Brasil chega à casa de 15,71% do PIB. E na média dos países desenvolvidos, 10,60%. Ou seja, a carga tributária brasileira sobre o lucro das empresas é 21% maior do que em países ricos. E sobre o consumo, chega a ser quase 50% maior. E aí, quando a gente fala consumo, nós estamos falando de uma carga tributária absolutamente regressiva, de uma estrutura tributária basicamente regressiva. Porque quando você tributa o consumo, o sujeito pode ser o sujeito mais rico do Brasil ou o mais pobre, ele vai pagar exatamente a mesma alíquota, o mesmo tributo. E é evidente que uma pessoa de posses, quando faz a aquisição de um produto ou de um serviço, aquela aquisição pesa muito pouco no seu orçamento
na sua renda, ao contrário da população mais pobre, que quando faz aquele consumo, muitas vezes aquilo representa uma parcela enorme do seu orçamento. Então, é preciso, quando a gente fala em questão tributária no Brasil, e é o que a gente vai trabalhar aqui na Assembleia Legislativa nos próximos dias, não só falar do total de impostos, que é bastante alto no Brasil, mas também falar dessa estrutura, para que a gente faça mais justiça tributária, para que aqueles que têm mais, paguem mais, e que a gente desonere as empresas, e sobretudo as pequenas empresas, do pagamento desses impostos, uma vez que são as pequenas empresas aquelas que mais geram empregos no nosso Brasil. De cada 100 empregos e ocupações que são geradas no Brasil, quase 70 são geradas exatamente pelas micro e pequenas empresas. Quero aqui ainda, no tempo que me resta, trazer os dados mais novos da pesquisa do InBusiness, que é realizada todos os anos pelo Banco Mundial e que coloca o Brasil num ranking mundial de abertura de empresas e também de ambiente favorável ao empreendedorismo. E, infelizmente, a gente não tem ainda o que comemorar. Vamos pegar aqui são 190 países pesquisados. No quesito abertura de empresas, o Brasil, de 190 países, está na posição 175, com 11 procedimentos e 79 dias em média para se abrir uma empresa. Quando a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, eles estão na posição 51, de 190, 6 procedimentos e só 5 dias. Obtenção de alvarás. Brasil, posição 172, de 190. São 18 procedimentos em média que demoram mais de um ano, 426 dias. Comparação com os Estados Unidos. Lá eles estão no ranking 39, posição 39 de 190 países, 16 procedimentos e 81 dias. Obtenção de crédito, que é tão importante para quem está abrindo uma empresa. Brasil, posição 101, Estados Unidos, segundo no ranking. Pagamento de impostos, Brasil, 190 países nesse ranking. Brasil, posição 181. O brasileiro gasta, em média, 2.038 horas por ano só para pagar imposto. Para finalizar, senhor presidente, em relação aos Estados Unidos, eles estão na posição 36 de 190 países e há um imposto 44% menor. Portanto, senhor presidente, meus colegas deputados, esses números mostram que a gente precisa mudar e mudar bastante. Mudar não só a estrutura da nossa carga tributária, diminuí-la, mudando a sua estrutura e também facilitar a vida daquelas pessoas que mais geram emprego no nosso Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado Bruno Caetano. Bom, não há mais nenhum deputado inscrito para o pequeno expediente, portanto, senhoras deputadas e senhores deputados, por não haver mais nenhum deputado inscrito e mais nada para tratar nessa sessão, essa presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de quinta-feira passada. Agradeço a participação de todos, tenham uma boa tarde, está levantada a sessão. Encerrados, portanto, os trabalhos da sessão ordinária de hoje aqui no plenário Juscelino Kubitschek, da Assembleia Legislativa. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão acontece amanhã, terça-feira, a partir das 14h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da TV Alesp.